Oi, turminha, na nossa aula de história, vocês vão abrir na página 226 e nós vamos falar sobre os imigrantes do Brasil. Vocês já ouviram falar na palavra, né, imigrantes? O que será que significa essa palavra imigrantes? São pessoas que nascem em um país, né, num determinado país, e eles saem do país e vão para outro. Muitas vezes eles escolhem aqui o Brasil. Por que eles escolhem o Brasil? Onde eles viviam, provavelmente, havia perseguição da questão política, havia questão de guerra, né? Da fome. Então, o que eles fazem? Eles saem do país de origem, da onde eles nasceram, né? E vêm aqui para o Brasil, tornando a população do Brasil acolhendo, né? Esse monte de pessoas de outros países. Então, nós vamos encontrar várias outras nacionalidades que vêm morar aqui no nosso Brasil. Vamos conhecer quais são um pouquinho? Então, os primeiros são os portugueses. Vocês sabiam, né, que os portugueses foram os primeiros colonizadores aqui do nosso Brasil, junto com os índios e com os africanos. E eles deixaram para nós muitas culturas. Então, onde que a gente consegue encontrar, né, traços dos portugueses? Nós encontramos nas construções de igreja, né, naquelas construções históricas. Nós encontramos aonde? Na culinária, né? A gente encontra a questão dos portugueses ter deixado a nós a culinária também como herança. O que mais os costumes que os portugueses deixaram? Deixaram as religiões também. Então, vocês viram que foi muito importante esse marco dos portugueses estarem aqui no Brasil. Quantas coisas eles deixaram, né, de importante aqui para nós, em questão da arte, da culinária, da cultura, né, dos ensinamentos à religião. Vocês viram que os portugueses é muito rico nessa questão de cultura para nós também. Junto com os portugueses, mais para frente, vieram os alemães e os suíços. E essa cultura também prevalece aqui no nosso país até nos dias de hoje. Nós temos uma grande festa que acontece lá em Santa Catarina, que é comemorada, né, que eles chamam de Oktoberfest. Essa festa, eles trabalham muito a questão da cultura, as danças, a comida, né? Eles apresentam muita festividade e gera também uma grande atração para todo o Brasil. Muita gente vai, né, de várias regiões do Brasil, vai até Santa Catarina para poder aproveitar, conhecer lá um pouquinho também da cultura deles, ver a questão de patrimônio histórico que eles construíram lá, estilos de casa, né, conhecer um pouquinho da culinária. Então a gente consegue abranger várias culturas aqui dentro do nosso país. Vamos ver o que mais nós temos. Depois veio aqui para o Brasil os italianos também. Os italianos vieram aqui trazendo a sua cultura na questão de vinho, na questão da colheita de uva, na questão da alimentação. Nós também temos muitos traços da cultura italiana aqui para o Brasil. Então eles vieram, trabalhavam nas fazendas, trabalhavam na lavoura, na colheita de café. Vocês podem ver que também o italiano, ele trouxe uma riqueza para aqui para o nosso país, que nós também temos essas tradições até nos dias de hoje. Olha lá, junto, né, com toda essa cultura, também chegou o primeiro navio com descendentes imigrantes japoneses. Eles também vieram aqui para o Brasil. Sabe por quê? Porque lá no Japão, eles estavam com muito desemprego na terra deles. Então, eles vieram tentar algo novo, melhor, aqui no Brasil. A população que se criou aqui japonesa no Brasil foi tão grande que lá em São Paulo a gente tem um bairro, chama Bairro da Liberdade. É movimentado com a cultura dos japoneses, tem a questão de alimentação, vestimentas, tradições. Então é muito bacana. Seria um passeio bem bacana depois que acabar toda essa pandemia para vocês irem conhecer. Esses, né, japoneses que vieram aqui para o Brasil, eles não tinham conhecimento algum na agricultura. Porém, eles foram lá aprender e começaram a trabalhar também na colheita do café. Então, vocês viram que as pessoas que vieram para cá vieram dispostas a aprender também sobre um pouquinho do que nós tínhamos aqui em questão de trabalho e começaram a correr atrás. Com o tempo foi passando, eles foram criando a própria economia, né, deles, começaram a abrir lojas, começaram a vender a questão da alimentação deles e hoje em dia a gente consegue ver a questão do povo, né, japonês aqui dentro do Brasil, tendo uma grande economia, conseguindo sobreviver, conseguindo ter algo que eles não tinham naquela época lá no Japão.
Vocês puderam ver também que os árabes também vieram aqui para o Brasil. Eles saíam lá do Líbano ou da própria Síria e vinham para cá. O que eles vinham à procura? Também de uma vida melhor. Muitos deles preferiram trabalhar na questão do comércio. Então, muitos foi para São Paulo e depois começou a se espalhar para o Paraná, né, para o Rio Grande do Sul, para o Maranhão. E eles foram se espalhando e conquistando o espaço deles também aqui. Então, nós temos grandes comunidades árabes aqui também, na questão da cultura, na questão da religião, na questão da alimentação. A alimentação árabe também é uma questão muito tradicional, eles têm algo muito saboroso, né, típico deles, que eles também puderam apresentar aqui para nós brasileiros. E também levamos essa cultura até nos dias de hoje. Turminha, agora vocês vão pegar a apostila de artes, lá na página 262, que nós vamos trabalhar sobre um pouquinho o equilíbrio. Olha essa imagem aqui. Vamos observar quando a professora mostra essa imagem para vocês. Vocês estão vendo na figura aqui, né, o equilíbrio de pedras. O que nós temos aqui? Olha, essa foto representa o equilíbrio, né, ou um desequilíbrio. O que vocês acham? Olha a balança como é que ela está. Ela está equilibrada ou desequilibrada? Quando a gente fala de um equilíbrio assimétrico, né? O que é? É um modo mais dinâmico, né, dessa composição das partes compensar, às vezes, o elemento. Pode ser que não são iguais. Olha aqui, as pedras de um lado, eu não tenho igual ao outro. Porém, ela está se equilibrando. Ele está no mesmo eixo, ó. Pode ver que está aqui, ó. Na composição, né, do equilíbrio, depende também do tamanho e a distribuição do peso visual. Por mais que sejam imagens diferentes, vocês podem ver que tem um equilíbrio aqui. E quando eu falo do equilíbrio simétrico, então ele tem a sensação de estabilidade, né, de uma obra, de algo que produz uma razão, né, de compensação. Então, olhem aqui, ó. Esse aqui, nós temos que tipo de equilíbrio nessas pedras? Elas estão estáveis, né? Dando a impressão de imobilidade. Pode ver que ela não está se mexendo. Ela está imóvel. Porque se ela estivesse se mexendo, essa balança poderia estar mais aqui, ó, para cima. Porque aqui tem uma pedra a mais, então ela estaria mais pesada, mais para baixo. Mas vocês conseguem verificar aqui que essa imagem nossa, ela está em equilíbrio. Por mais que seja desigual, ela consegue estar na mesma linha do equilíbrio. Então, agora em artes, nós vamos estar vendo a questão do equilíbrio visual. Então, vocês vão ter algumas atividades relacionadas ao equilíbrio. O que vocês precisam analisar nessas imagens? O que é que está acontecendo lá na página 262 e na página 263, a imagem do equilíbrio. Nós temos o quê? Equilíbrio, a questão da alimentação, equilíbrio dos elementos. Nós temos vários equilíbrios visuais que vocês conseguem estar visualizando e respondendo. Turminha, agora a nossa apostila é na parte de matemática, lá na página 106, vocês vão abrir, vocês têm o mão na massa. O mão na massa é sobre as atividades da hora. Nós já não conversamos sobre a hora, que vocês tinham, né? O reloginho azul, a circunferência azul para construir, como que era mesmo? Dobra ele ao meio, dobra novamente. Abriu, vai colocar aqui o 12, embaixo o 6, de um lado 3 e do outro lado 9. E completar com os numerais. Teve criança aqui no meio, colocou os ponteiros. Então, vocês vão criar o relógio de vocês. Tem lá também no material de apoio, que nós vamos usar na página 108, o relógio. Que é para quê? Para vocês, né, se basearem nas horas e responder as perguntas. Lembra que o nosso relógio, ele tem 24 horas, né, no nosso dia. Então, ele vai do 12, né, vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que a gente fala como? Se a gente está falando sobre o dia, né, a gente vai falar assim, olha, ele vai ir do meio-dia, né, do 0 seria, até as 12, que é o meio-dia,
E depois das 12, que a gente vai completar com 13 horas, até as 24, que é o período da noite. Lembrando que a gente tem essa separação. Então, passou do meio-dia, nós podemos falar 1 hora da tarde? Lembra que pode. Mas, normalmente, a gente fala que são 13 horas até o 24. Passou do 24, volta a contar novamente. Aí, a partir da 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, até meio-dia do outro dia seguinte. O que vocês vão fazer? Tanto na página 106, página 107, são atividades relacionadas ao relógio, ao início, né, o término, os minutos, as horas. Lembra que o ponteiro menor equivale à hora e o ponteiro maior os minutos? Então, vocês têm que fazer essas observações até na página 109. Pode pegar o apoio do relógio para vocês estarem respondendo. Lembrando que é tudo o que a gente conversou durante as nossas aulas dessa semana de matemática.